Ceará enfrenta um surto de sarampo. O último caso da doença havia sido registrado em 1999. Já são mais de 10 casos confirmados em Fortaleza e algumas suspeitas no interior do estado. Por causa disso, a Secretaria de Saúde do Ceará, em parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando a campanha de vacinação, que já acontece de forma rotineira nos postos de saúde. Agora, crianças a partir de 6 meses de idade devem ser vacinadas com a tríplice viral, que imuniza ainda contra cachumba e rubéola. As clínicas de vacinação privadas também estão empenhadas neste alerta. Eu vou conversar sobre esse surto de sarampo com a enfermeira Socorro Neres. Ela é daqui da clínica Mulher Imune. E muita gente já se preocupando em se vacinar, Neres. Há realmente motivo para toda essa preocupação? Boa noite. Boa noite. Há motivo para a gente se preocupar, sim. O Ceará, desde 1999, não registrava nenhum caso de sarampo. E nós estamos agora numa situação que merece cuidado e merece atenção de toda a população. Por quê? Porque a gente está vindo num momento em que a gente vai abrindo nossas fronteiras para um grande evento, então a gente tem que se proteger e a gente precisa cuidar dessa população. Precisamos de 2 doses, pelo menos, da vacina, com um intervalo de 30 a 90 dias no máximo. Então, a própria Secretaria de Saúde do Estado está convocando toda a população e a gente está do lado das clínicas privadas, a gente também está tentando impulsionar e estimular a comunidade e a população a procurar o seu cartão de vacina e atualizá-lo para que a gente tente cortar ou bloquear esse surto ou essa propagação da doença, que é uma doença grave e que precisa de uma atenção muito especial de todo mundo. Um vírus que veio da Europa, né? É um vírus que veio da Europa e é uma doença que, a princípio, se confunde, é uma virose, pode se confundir com muitas outras viroses, começa com uma febre, um mal-estar, tosse, coriza, o olhinho começa às vezes a ficar um pouquinho vermelho, as manchas que chamam a atenção, elas só surgem depois de alguns dias. Então, nesse primeiro momento em que muitas vezes se confunde com a virose comum, essa criança ou esse adulto, ele pode já estar propagando esse vírus para outras pessoas, porque é uma doença contagiosa, né? Extremamente contagiosa. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que a cada um doente ele consegue propagar o vírus para de 10 a 20 pessoas. Então, assim, se você multiplica isso, é um número enorme. Então, a gente tem sim que se preocupar, tem que se proteger, e a melhor proteção é a vacina. A vacina ela é eficaz, ela está no sistema privado, está no sistema público, à disposição da população. Inclusive, as campanhas já estão até com uma redução na idade, né, da vacina. Isso. A gente tinha o trabalho que o PNI, o próprio a Sociedade Brasileira de Imunização nos orienta a primeira vacina aos 12 meses, um reforço aos 15 meses de idade. A própria Secretaria, quando organizou o dia D, ela já diminuiu a faixa etária para os 6 meses de idade até os 5 anos, priorizando essa faixa, né? Mas isso não significa que os adultos e as outras faixas também não tenham que procurar se orientar e ver a questão do calendário vacinal deles. E antes dos 6 meses, há algum risco? Olha, na verdade, a gente tem que proteger a mãe, a criança, a proteção da criança vem da mãe. A mãe é que vai passar. Então, qual é o estado vacinal da mãe? Essa mãe teve sarampo, essa mãe foi imunizada. Então, como é que nós vamos proteger os bebês, as grávidas que não podem se vacinar? A gente vai proteger os comunicantes, as pessoas que estão no entorno dela. Então, se nós conseguirmos fazer isso, vendo os cuidadores, a babá do bebê, o avô, o pai, a mãe, se nós conseguirmos isso, a gente já vai levar a proteção à grávida e ao bebê, ou aquelas pessoas que por algum motivo não vão poder se vacinar nesse momento. A gravidez não pode de jeito nenhum? Não pode, não de jeito nenhum. A grávida ela vai ser protegida pelos comunicantes. E há uma preocupação muito grande com o público infantil, mas o público adulto, o público idoso, esses públicos também têm que se preocupar bastante. Também tem que se preocupar. Se você não tem certeza de se você tomou alguma vez a vacina, se você não tem certeza que teve a doença, porque a doença ela só dá uma vez, o que você deve fazer? Procure o posto, a clínica de vacinação de sua confiança e
Leve a sua carteira, se você não tiver, conte a sua história. Vai ter um profissional capacitado para lhe orientar e você deve sim fazer a vacina. Aí vai depender da situação vacinal, 1 ou 2 doses, mas de qualquer maneira, na dúvida, o melhor é que você faça as 2 doses. Nesse momento em que nós estamos num surto, diminuindo o intervalo para 30 dias. Porque o que a gente orienta é de 30 a 90, mas nesse momento, por quê? Porque na primeira dose, os estudos mostram que a gente tem em torno de 95% de proteção depois de 7, 14 dias, vai depender de cada organismo. Na segunda dose, é que a gente consegue o pico de mais de 95, 90, quase 99%. Então, isso é muito bom. Então, se a gente consegue diminuir esse intervalo, essa soroconversão, ela é melhor ainda. Então, a melhor medida para acabar com essa preocupação é se prevenir, é se vacinando. Como você falou, né, Neres? Se você não lembra se fez a vacina ou não, pode fazer, não tem problema, repetir a vacina? Sim, hoje, na situação em que nós estamos, é melhor nós nos protegermos com uma dose a mais, na dúvida. Não tem problema, não essa tem dose problema a mais. nenhum. É melhor do que você ficar na dúvida e não fazer a vacina. A gente peca por excesso e não deixa falha, mas na dúvida é melhor fazer a vacina. E na criança a doença é mais grave? Não só na criança, a gente tem os grupos vulneráveis, imunodeprimidos, grávidas, idosos, crianças, então prematuros. Então, são grupos que têm imunidade baixa. Essas crianças, esses grupos, eles são mais vulneráveis às complicações. Porque o sarampo ele é autolimitado, mas ele pode evoluir, se não bem acompanhado, se não bem diagnosticado, para doenças como pneumonias, para otites, meningites, encefalites. Então, é essa gravidade que a gente precisa evitar. Como? Fazendo o diagnóstico mais precoce possível. Então, se você está diante de um quadro desse, procure o posto de saúde, procure o médico de sua confiança, para que ele examine e exclua, e se não, comece o tratamento e o acompanhamento adequado. E também as clínicas particulares que já contam com essa cobertura vacinal de alta qualidade. Neres, muito obrigada, então, pelo alerta aqui no check-up, e eu espero que esse surto acabe logo, todo mundo se vacine e fique bem, tranquilo, sem preocupação. Um prazer, e sempre que você precisar, estamos aqui disponíveis.